decisão. Este é o tema que eu quero conversar com vocês. E vamos usar como texto base do tema o livro do Gênesis, capítulo 41. Nós faremos a leitura do versículo 15 ao 39. 15 ao 39. Também quero dar as boas-vindas à Carol, que está nos visitando hoje. Deus te abençoe, uma alegria tê-la aqui. O Bruno, que foi lá levar sua filha, juntamente com sua esposa, sejam bem-vindos, uma alegria tê-lo conosco aqui também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quem encontrou a passagem, vamos fazer a leitura então, assentados mesmo, que a leitura é um pouco extensa, não vou convidá-la para que fique em pé. E diz assim, a boa e infalível palavra do Senhor, Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 15. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas, gordas, que comeram a pastagem entre os juncos. Depois saíram outras 7 vacas raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou a faraó o que ele estava para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido. Depois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão vigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirão de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Amém. Que Deus abençoe a sua grande e poderosa palavra em nossa vida. Quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos. Vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por cada vida que se encontra, Deus, nesse salão de culto. Obrigado por cada alma que está aqui, Pai. Que hoje, Deus, de uma maneira muito especial, de uma forma singular, o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Que possamos tomar uma decisão diante do Senhor. Amém e amém. Também estamos com a presença da Dona Eva lá de Pirati. Uma alegria tê-la aqui, viu? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero começar com
uma palavra para você. E sei que para alguns, esta palavra não passa de um clichê. Deus tem um plano para a tua vida. Não sou o primeiro a falar para você. Provavelmente, inúmeras vezes você já ouviu esta palavra, com muita entonação, pouca entonação, em circunstâncias diversas ou em circunstâncias favoráveis, mas com certeza, todos que aqui estão nesse salão de culto, em algum momento de sua história, ouviram essa proposição que acabei de compartilhar. Deus tem um plano para a tua vida. É uma verdade bíblica, irrefutável e indestrutível, mas infelizmente para muitos não passa de um clichê. De simplesmente uma palavra solta ao vento, sem pano de fundo, sem uma grande verdade estabelecida. Aqueles que nunca botaram os pés dentro de uma igreja, ou que não têm simpatia alguma por alguma igreja, seja ela de qualquer confissão, eles fazem uso dessa palavra. Deus tem um plano para a tua vida. Mas para alguns isso virou clichê, mas a narrativa bíblica fala do plano de Deus para salvar vidas. O que o texto está falando, o texto que nós vemos agora, no parágrafo do versículo 15 ao 39, embora um pouco extenso, ele fala que Deus tem um plano para salvar vidas, um plano para a minha vida e um plano para a tua vida. Para a tua vida. O texto fala de um plano eficiente e infalível. Um plano eficiente e infalível. Faraó é perturbado por dois sonhos. O grande administrador, o grande e poderoso líder de uma nação africana, é perturbado e desperta à noite, tomado por um sonho, ou melhor dizendo, ele chama de sonho, mas na verdade são pesadelos. Depois que ele descobre então o significado, com certeza pesadelos. O primeiro sonho dele, ele vê vacas, 7 vacas saudáveis, bonitas, robustas, fortes, belas, como ele mesmo diz. Os predicados que ele dá para as vacas são belas e gordas. E ele diz que as vacas estão pastando na beira do Nilo, dos juncos. E daqui a pouco surgem 7 vacas magras, raquíticas, doentes, feias. E essas 7 vacas magras devoram as 7 vacas gordas. E ele fica impressionado que mesmo depois que essas 7 vacas magras devorarem as 7 vacas gordas, elas continuam doentes, raquíticas, mirradas. Nada acontece na vida delas. Ele acorda. Quem sabe toma um ar, respira um pouco, toma um copo d'água, caminha, quem sabe, um pouco pelo seu palácio, volta a dormir. E o texto diz que ele novamente é incomodado pelo sonho, em que ele vê algumas espigas, 7 espigas bonitas, espigas belas, vistosas, e daqui a pouco 7 espigas mirradas, raquíticas, secas pelo vento leste, engolem, mastigam, comem, tragam as 7 espigas bonitas. E elas continuam mirradas e secas. E ele acorda, apavorado. Então ele procura entre os conselheiros dele alguém que possa mostrar para ele o que significa o sonho. E consultando todos os conselheiros deles, e os conselheiros deles eram homens equipados, homens capazes, homens versados em várias áreas da ciência. E esses homens, apesar de ouvir o sonho do faraó, buscam dar algum desfecho para o sonho dele, mas não conseguem. E o que acontece? Há um homem que teve o seu sonho revelado por José, lá no calabouço, o padeiro. E o Senhor disse: olha, quando eu estava no calabouço, havia um rapaz lá que interpretou o sonho que eu tive, e que a minha posição seria restabelecida diante de Faraó, e eu estou aqui servindo o Senhor novamente. O nome dele é José. Se passou alguns anos, aproximadamente 2 anos. E então, José, esquecido lá no calabouço, é chamado. Eles barbeiam José, dão banho nele, colocam roupas, ele se apresenta para o Faraó. E ele começa então a interpretar o sonho para o Faraó. E ali então, ele estabelece o sonho, estabelece um plano de vida para o Faraó. Diante da fome que se instala, Deus apresenta um plano de salvação. A fome é iminente, 7 anos de muita fartura, mas depois haverá 7 anos de fome, de muita crise. E o que acontece? Deus apresenta um plano de salvação para o Faraó.
E da mesma forma, hoje, Deus apresenta um plano de salvação para mim e para você. Um plano de salvação para a tua vida. Você que entrou aqui hoje está na iminência de uma crise que se instalou na sua vida, uma crise que se instalou na sua família, no seu casamento, e em qualquer outra área da sua vida. Eu quero dizer que Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E eu quero compartilhar hoje à noite duas verdades acerca do plano de Deus. Duas verdades acerca do plano de Deus. E a primeira verdade acerca do plano de Deus é que Deus tem planos para a tua vida, mas a decisão é tua. Guarde bem isso no seu coração. Deus tem planos para a tua vida, mas a decisão é tua, unicamente tua. Me acompanhe os versículos 25, versículos 28 e versículos 32. O faraó teve um único sonho, versículo 25. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Fazer o quê? Executar o plano dele. Versículo 28. Exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer, o plano dele. Versículo 32. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, e que se apressa em realizá-la. Observe bem, irmãos, a disposição dos textos. Versículo 25. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Versículo 28. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. E versículo 32. Porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Por intermédio de José, Deus apresenta um plano ao faraó. A crise está para se instalar, a destruição de uma nação, e não somente de uma nação, mas do mundo inteiro está por vir, através da fome, através da seca, através da estiagem. E Deus apresenta por intermédio de José um plano para salvar da morte o Egito e todas as nações daquele mundo. Por intermédio do povo do Egito, apresenta um plano. Mas Faraó, ele que tem o poder de decisão para acatar ou não o plano, porque ele é a autoridade máxima da maior potência do mundo, que era o Egito. Ele que tinha a decisão. Então estava nas mãos dele a decisão de dizer sim ou não para o plano. Da mesma forma, hoje está em tuas mãos a decisão de dizer sim ou não para o plano de Deus. Deus mostra a Faraó de uma forma muito detalhada como é o plano. Duas verdades sobre o plano de Deus. Deus tem planos para a tua vida, mas a decisão é de quem? Tua. A decisão é tua. Versículo 28 ao 36 vai dizer isso, que por intermédio de José, Deus esclarece de forma lúcida o seu plano para o faraó. Irmãos, incrível que Deus, ele não obscurece o plano dele, ele não fala por enigmas, ele não usa nenhum outro dialeto difícil de faraó entender. Ele, de uma maneira muito clara, ele fala para o plano, porque ele queria que o faraó acatasse o plano dele. Deus mostra para o faraó cada detalhe do seu plano. Guardarás mantimento durante 7 anos, e depois você então vai vender esses mantimentos para as outras nações, para manter as nações com vida. E Faraó é instruído acerca de cada detalhe passo a passo. O plano de Deus, irmãos, não é obscuro nem confuso. Por mais culto, do mais simples, todos têm a capacidade de compreender o plano de Deus. Das pessoas mais dotadas de conhecimento intelectual, dos mais simples, todos têm a capacidade de compreender e de absorver o plano que Deus tem para a nossa vida, porque os planos de Deus, eles são o quê? São bons, irmãos, são bons, são bons. Versículo 16 diz o seguinte: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. O plano de Deus é favorável, irmãos. O plano de Deus consistia em salvar o Egito e a família de Deus da fome. Deus tem bons planos para a tua vida, mas a decisão é tua. Ninguém tomará a decisão no teu lugar. Os planos de Deus são bons, mas a decisão é tua. É tua. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz o seguinte:
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha só o predicado que é dado ao plano de Deus. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Então o plano que Deus tem para nós é para nos fazer prosperar espiritualmente. O plano que Deus tem para nós é para nos dar esperança. E o plano que Deus tem para nós é para nos dar um futuro. Então o plano que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, ele é um bom plano. Um bom plano. Um plano ótimo. Um plano ótimo. O plano que Deus tem para a tua vida contempla prosperidade espiritual, esperança e futuro. Segunda verdade sobre o plano de Deus, qualidade sobre o plano de Deus, é que os planos de Deus são claros. Eles são claros. Os planos de Deus são claros. Olha só, o versículo 28 ao 36 vai dizer isso. Deus torna de forma lúcida, passo a passo, como deve ser estabelecido o plano. Passo a passo. Certa vez, eu me lembro que uma senhora, eu estava pregando numa zona rural, fronteira com a Argentina. E uma senhora foi até o local que eu estava pregando, naquela igreja que estava celebrando 100 anos. Depois do culto, ela me procurou para conversar, e ela disse que morava numa cidade que ficava a 100 quilômetros. E ela soube que tinha um pregador de fora, então ela foi lá para conversar com esse pregador de fora, que era eu. E ela foi com uma caminhoneta, morava na zona rural, o marido, agricultor, plantador de soja, foi com uma grande caminhoneta para ir lá até o culto onde eu estava, e no caminho aquela caminhoneta furou o pneu, ela passou muito trabalho, chegou toda suja de trocar o pneu naquela caminhoneta. E ela disse: pastor, eu tenho muitas dificuldades para chegar até aqui. Sim, pastor, eu precisava muito conversar contigo. A minha situação é a seguinte: eu me converti, tomei uma decisão por Cristo, não volto a casa. Mas o meu marido, pastor, nós somos casados há 35 anos. O meu marido é um homem muito rude, um homem muito difícil. E não tem jeito, pastor, dele abrir o coração para Jesus. Não tem jeito. Olha, ele não muda, pastor, ele é muito fechado contra a mensagem de Deus. E eu estou pensando em me separar, porque meu marido não está aceitando o Evangelho. Eu queria saber do Senhor, o que o Senhor acha? E eu havia deixado a minha Bíblia nos primeiros bancos da igreja. E eu estava quase na porta. Eu disse para ela: só está com a sua Bíblia aí? Estou. E eu pedi para que ela abrisse a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. E ela abriu. E estava grifado o versículo. Estava grifado o versículo, estava arriscado. E diz o seguinte: olha só o que diz. A pergunta dela era: eu me converti, meu marido não se converteu. E ele está muito fechado para o Evangelho. Eu tenho pensado em me separar. O senhor acha que eu devo me separar dele? E eu então pedi que ela abrisse 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. E esse texto estava grifado na Bíblia dela. Olha só o que diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra de Deus, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Ela já sabia a resposta. Ela estava interessada em separar e queria um apoio. Ela já tinha a resposta. Bom, seja qual for a área da nossa vida, o que eu quero ilustrar com isso? Seja qual for a área da nossa vida, irmãos, qual for a área, os planos de Deus são claros e a decisão é tua. Ninguém tomará a decisão no teu lugar. Terceiro, o plano de Deus é único. O plano de Deus são bons, os planos de Deus são claros e o plano de Deus é único. Olha só o versículo 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles contou os sonhos. Mas olha só o final do versículo. Eu deixei em vermelho. Olha só como o plano de Deus é único. E ninguém tem outro plano. Mas ninguém foi capaz de interpretar. O Egito estava na iminência de sucumbir diante da crise financeira, diante da falta da grande estiagem, diante da crise que viria. E ninguém apresentou um plano infalível e eficaz para resolver a situação. Mas Deus tinha um plano. Somente Deus tinha. Somente Deus tem um plano para salvar a vida do homem. Nenhuma outra religião, nenhuma outra instituição, nenhum outro homem na face da terra tem um plano. Somente Deus. E Jesus é o plano de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo homem, seja, importa a sua etnia, não importa a sua origem social, não importa se ele é culto ou iletrado, todo homem é pecador e todo homem está longe de Deus por causa do seu pecado. O Salmo 51, versículo 5, Davi diz: em pecado eu nasci, desde o ventre da minha mãe eu era pecador. Então o que ele está querendo dizer? Que o pecado é uma condição humana. Nós não precisamos fazer algo para nos tornarmos pecadores, Nós já somos pecadores por natureza, nós já nascemos pecadores. E o pecado nos separa de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não querendo que nós permanecêssemos longe de Deus, Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo, para que por intermédio dele, todo aquele que nele crê, se volte para Deus. João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente Jesus é o plano de Deus para levar o homem de volta ao seu Criador. Todo homem está afastado de Deus por causa do pecado. E Jesus é o plano de Deus para trazer o homem de volta para Deus. Ninguém tem um plano tão formidável como Deus. O plano foi de Deus, mas a decisão foi de Faraó. Deus não decidiu por Faraó. Deus apresentou o plano, mas a decisão foi de Faraó. A decisão foi de Faraó. O plano de Deus é bom, é claro e único, mas a decisão é tua. A decisão é tua. Deus não tomará as decisões por ti. O William Hendricks, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: os planos que Deus tem para a nossa vida não suprimem as decisões de nossa parte. Deus tem um plano para a tua vida, mas a decisão é tua. E ninguém vai tomar a decisão no teu lugar. O seu cônjuge não pode tomar a decisão no seu lugar. Seu pai não pode tomar a decisão no seu lugar. Ninguém. Somente você. Certa vez, um jovem aprendiz queria, vamos dizer assim, que escarnecer o seu professor. Queria zombar do seu professor. Então ele pegou um passarinho da gaiola, com vida, colocou atrás de sua mão, nas suas costas, chegou na frente do seu professor e perguntou: professor, aqui nas minhas mãos eu tenho um passarinho, um belo passarinho. A pergunta que faço para o senhor: esse passarinho que está nas minhas mãos, ele está morto ou está vivo? O professor olhou para ele e disse: a resposta está nas tuas mãos. Porque se o professor dissesse para ele: o passarinho está vivo, ele esmagaria o passarinho e dizia: você errou, o passarinho está morto. A resposta hoje está nas tuas mãos. A decisão é tua. A decisão é tua. Ninguém tomará essa decisão no teu lugar. Deus tem planos para a tua vida, mas a decisão é tua. Deus tem um plano para a tua vida. Duas verdades sobre o plano de Deus. A primeira é que Deus tem um plano para a tua vida, mas a decisão é tua. A segunda verdade: Deus tem planos para a tua vida, mas a decisão é urgente. Ela é urgente. Urgente. Versículo 32 ao 33. Me acompanhe. Deus tem planos para a tua vida, mas a decisão é urgente. Versículo 32. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora um homem criterioso e sábio e coloque no comando de toda a terra do Egito. 2 detalhes do versículo 32 e versículo 33. Me acompanhe. Versículo 32. Que se apressa em realizá-lo. Versículo 33. Procure agora. Deus disse em outras palavras. Deus disse para o Faraó: olha, é rápido, é agora. Você não pode protelar a decisão. A decisão é urgente.
Deus tem um plano para a tua vida, a decisão é tua, mas essa decisão ela é urgente, você não pode mais protelar, procrastinar, deixar para amanhã a decisão mais importante da tua vida. Você precisa tomá-la urgentemente, agora, agora. Primeiro, Deus tem pressa em realizar o seu plano. O versículo 32, o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Que se apressa em realizá-la. Irmãos, Deus tinha um plano para salvar o povo da fome. 7 anos de fartura. Acabando 7 anos de fartura, viriam 7 anos de seca, de miséria. E quanto mais Faraó demorasse para tomar uma decisão, o plano que José estabeleceu não seria colocado em prática, e menos de tempo ele teria para recolher mantimentos. Cada dia que ele demorasse para tomar a decisão, um dia menos para recolher os mantimentos estocados. Você pense bem, se o Faraó pensasse o seguinte: olha, José, muito boa, olha, que plano formidável, nem os meus conselheiros aqui conseguiram apresentar um plano tão bom, então faz o seguinte, eu vou para casa, e daqui a uns 3 meses eu te encontro de novo. E daqui a uns 3 meses, então, eu vou tomar a decisão. Imagina 3 meses sem recolher mantimentos. 3 meses, irmãos, uma nação inteira está correndo risco. Da mesma forma, Deus tem pressa, irmãos, em executar o plano dele na nossa vida. Deus tem pressa em começar imediatamente o processo de transformação da tua vida. Mas você precisa decidir agora. Pare de procrastinar. Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Aquilo que Deus planejou para a tua vida deve começar imediatamente. Não procrastine, mas aceite o plano que Deus tem para a tua vida. Aceite. Aceite o plano que Deus tem para a tua vida. A vida, irmãos, é urgente. A vida é urgente. Eu não conheço nenhuma outra área, irmãos, que seja mais urgente que a vida. A vida é urgente. O versículo 33. Procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra. Observe bem o texto, irmãos. Procure quando? Quando é que o texto está dizendo? Agora. Agora, Faraó. Não, Faraó, o mês que vem, o ano que vem, o domingo que vem. Faraó, agora. Deus se apressa em realizar o plano que Ele tem. Deus se apressa em realizar o plano que Ele tem para a tua vida. Por isso a decisão tem que ser agora, agora. José não disse para o Faraó: vá para casa, avalie, pense durante alguns dias ou meses, se necessário for, e depois decida. O texto diz agora, porque a vida é urgente. Seriam 7 anos de muita fartura, mas 7 anos de miséria depois. E quanto mais ele demorasse para decidir, futuramente ele iria sofrer as consequências do retardo da sua decisão. Faraó decide imediatamente. A vida de outras pessoas dependia também da decisão dele. E quanto mais ele protelasse, mais o povo iria sofrer. Você já parou para pensar que a decisão que você precisa tomar hoje, ao lado de Cristo, e se você protelar ela, pessoas que estão ao seu lado também sofrerão? Também sofrerão? Conheço uma senhora, o filho levou uns 9 anos para se decidir por Cristo. Enquanto o filho não se decidiu por Cristo, apesar de na sua infância crescer na igreja, prisões, foi espancado por traficantes inúmeras vezes, foi espancado pela polícia inúmeras vezes. Muitas coisas ruins aconteceram com ele. Cortaram até os dedos de suas mãos. 9 anos depois do crime, ele se decide por Cristo. A maior alegria daquela mãe. A maior alegria daquela mãe. Mas foram 9 anos de sofrimento. Enquanto ele protelou a decisão ao lado de Cristo, pessoas sofreram. Pessoas sofreram. Já parou a pensar que quanto você demora para se decidir por Cristo, o teu casamento sofre com isso? Você já parou para pensar que quanto você demora, protela para decidir por Cristo, para viver o que Cristo tem para a tua vida, viver o plano realmente, não somente visitar ou ir uma vez que outra em alguma igreja, mas viver o que Deus tem para a tua vida, a tua família sofre com isso também?
teus filhos, teus netos, a tua casa. Faraó tinha que tomar uma decisão, porque a vida é urgente. A vida é urgente. A salvação da tua alma depende da tua decisão. Não procrastine mais. Talvez a tua decisão dependa da salvação do teu casamento. Talvez da tua decisão dependa da salvação da tua família. Dependa da salvação da tua alma. Há pessoas que, por medo de decidirem quando as coisas dão errado, culpam as pessoas, as circunstâncias, ou até mesmo Deus. Mas a decisão é tua. Ninguém decidirá por você. A decisão é tua. Não protege mais, porque a vida é urgente. Um dos vultos da história da pregação do Evangelho chama-se Dwight Lyman Moody. Gosto muito da biografia dele. Um grande pregador e avivalista nos Estados Unidos. Dwight Lyman Moody pregou muitos anos em sua capela. Não sei quantos de vocês já sabem um pouco da história do grande incêndio de Chicago, que aconteceu no dia 8 de outubro, verão dos Estados Unidos, em 1871. O incêndio acabou no dia 10 de outubro, 3 dias duraram o incêndio. Esse incêndio ceifou exatamente 300 vidas. A cidade toda foi consumida pelas chamas. E naquele tempo, a maioria das casas não eram de alvenarias, mas de madeira. E você imagina como o fogo se alastrou e consumiu toda a cidade. Isso aconteceu no domingo 8 de outubro de 1871. Os cultos naquele tempo eram geralmente de manhã. Os cultos mais fortes das igrejas. Então, de manhã, Dwight Lyman Moody pregou na sua igreja sobre o seguinte tema: o que farei com Jesus chamado o Cristo? E pregou sobre a vida de Pilatos. E que Pilatos então lavou as mãos e disse: a decisão é de vocês. Eu lavo as minhas mãos acerca de Cristo. E o povo tomou a decisão então de crucificar a Cristo. E ele pregou: o que você fará hoje? Encerrou seu sermão da seguinte maneira naquele domingo de manhã: o que você fará hoje com Jesus chamado Cristo? A decisão é tua. Lavarás as mãos como Pilatos ou entregarás a vida para Cristo? Vão para casa e no domingo que vem me voltem aqui com a resposta. Encerrou o culto, as pessoas foram embora. Naquela noite houve um incêndio. A cidade toda foi dizimada pelo fogo. 300 pessoas morreram. Depois que o fogo acabou, a sua biografia conta que ele chorava amargamente em cima dos escombros da sua capela. E sua esposa dizia: amor, por que você está chorando? Nós estamos vivos. Nada aconteceu conosco. Capela a gente constrói outra, casa nós construímos outra, mas nós estamos vivos, eu, você e as crianças estamos com vida. Por que você está chorando amargamente? E ele se lançou sobre as cinzas e não havia o que fazer, que fizesse com que ele parasse de chorar. Ele olhou para sua esposa e disse: como eu ousei, como eu tive a capacidade de dar àquelas pessoas a oportunidade de tomar a maior decisão delas, a maior decisão da vida delas no outro domingo. E muitas pessoas morreram queimadas naquele fogo, sem tomar a maior decisão da sua vida no domingo de manhã. A vida é urgente. Não procrastine mais. Você precisa tomar uma decisão, e a decisão é tua. Ninguém pode tomar no teu lugar. Ninguém poderá tomá-la no teu lugar.